Temos já um ilustre palestrante, Dr. Manuel Veras. Eu peço uma salva de palmas aqui para o doutor, ele está aqui junto. Pode vir, doutor. O Dr. Manuel Veras é autor de 2 livros que eu recomendo a leitura para todos que estão aqui presentes. Primeiro, o livro sobre data centers, ok? Componente central da infraestrutura de TI. E o outro é virtualização, componente central do data center, e essa é uma frase verdadeira. Quem trabalha em grandes empresas de outsourcing sabe que 99% das empresas utilizam virtualização, tirando o caso de bancos de dados de produção, né? Ainda não dá para virtualizar um banco de dados de produção devido a I/O e outros fatores. E, para nossa surpresa, temos o autor dos livros aqui, e temos alguns livros para serem sorteados. E qual é a minha ideia? Nós temos um total aqui de 6 livros. Que tal a gente sortear 3 livros nesse momento, e esses 3 livros serem autografados, claro, posteriormente à palestra do Dr. Manuel Veras, para os ganhadores, né? Eu acho que é uma boa ideia, né? Vamos fazer o seguinte, doutor Castrezana, responsável pela transmissão e pelo sucesso online aí, peço vossa ajuda, por gentileza, poderia dar start no sistema para o sorteio, todos munidos com os numerozinhos em mãos, tá? Para o sorteio dos livros, ok? Serão 3 livros agora sorteados e o doutor... Pode colocar no laptop aqui, doutor, não tem problema. Eu chamo ele de doutor porque ele tem doutorado, tá, gente? É importante isso, tá? 44? Número 44, primeiro ganhador, uma salva de palmas, por gentileza. Você vai ganhar o livro sobre data center. Cadê o fotógrafo? Vem cá. Vamos tirar foto com o ilustre escritor, né? Doutor Manuel, vamos tirar foto aqui com o ganhador? Olha lá, olhando para a câmera. Muito obrigado. Uma salva de palmas de novo. Depois, no final, você pega o autógrafo, tá bom? Gente, próximo sorteado. 94. Número 94, dou-lhe uma. Quem é o 94? Opa, uma salva de palmas. Sobre virtualização, parabéns. Vamos tirar uma foto aqui com o doutor Manuel Veras. Cadê? Deixa eu ver só. Obrigado. Tirar uma foto. Obrigado, obrigado. Uma salva de palmas de novo. E o último, para deixar o doutor Manuel Veras poder falar aqui no evento. Qual é a senha? 113? 113. Ó, o rapaz aqui já. Não está aparecendo aí, doutor. Aqui, ó. Beleza. Vou tirar a última foto aqui, doutor. Acabou. Parabéns. Fica com você, tem mais sorteio. Você não quer ganhar a bolsa da Veras BTA, não? Ah, então fica com a senha, né? Tudo certo aí, doutor? Tudo certo. Só que ainda não está aqui na tela. Olha lá, doutor. Alguém sabe mexer no Windows 2000 e visto aqui? Eu não sei, eu sou os Mac, sendo sincero. Windows 7. Não sei se é sério. Não, tô falando sério, não sei mexer isso aqui não. Vai sortear o curso? Tem livro, sim. Eu ganho o curso Windows 7. 2000 e isso eu não tenho. Não sei se é sério aqui, tô tentando botar... Ah, peraí, eu acho que tem um negócio aqui. Mouse, isso. Imagina que se você ou utilizar o serviço como extensão. É isso que eu tô querendo fazer. Tá indo pra lá, pro lado. Eu tô tentando configurar isso, eu não sei no Windows, sou sincero. Doutor.
outro microfone, tá bom? Esse aqui tá Alô, alô. Pronto. Oi, pessoal. Boa tarde. Pessoal, é um prazer estar aqui no evento. Convidado pelo Gustavo já há algum tempo, uns 3 meses atrás. A gente se conhece pela internet, Twitter, etc. E eu acompanho o trabalho dele, né, o Coruja de TI, tem nos ajudado a divulgar os livros. Então, para mim é um prazer estar aqui e poder, talvez, transmitir alguma coisa importante para vocês sobre a área de TI em geral e novas oportunidades, mercado de trabalho, etc. O papo aqui é segurança, mas a gente vai falar um pouquinho sobre disponibilidade de data centers, que tem a ver com segurança, como é que você mantém o data center em pé, quais são as normas que estão por trás disso, que mercado é esse que a gente tem hoje, e talvez alguns aqui se mobilizem, eu ajude até a transformar alguns das pessoas que estão presentes aqui em futuros especialistas nessa área. Tá? Na verdade, só para vocês entenderem, a demanda por data centers é enorme, e eu vou explicar por quê. E a gente precisa formar mão de obra no Brasil rápido, certo? A gente tem muito conhecimento nessa área fragmentado. A gente tem caras bons em storage, caras bons em servidores, caras bons em engenharia de data center, de fazer sala-cofre, etc. Mas nós precisamos formar gente com visão sistêmica. A visão do cara que enxerga o todo, a caixa inteira. Então eu vou mostrar aqui que caixa é essa, por que ela faz sentido, quais são as partes, e que norma está por trás disso para transformar esses caras em data centers de alta disponibilidade. Depois a gente vai bater um papo, falar um pouquinho, responder as perguntas. Aqui eu não consegui responder, depois eu tento achar a resposta na internet e passo por e-mail para vocês a resposta. Tá? Então vamos lá. A ideia então seria falar sobre data center de missão crítica, falar um pouco sobre a eficiência e modularidade de data centers, falar sobre a norma que rege a alta disponibilidade, que chama TIA 942, e falar um pouco sobre essas camadas de data center. Tá? Esse é um mercado que, para alguns, novo, mas mundialmente é um mercado muito grande já. E às vezes você está lá num mercado que tem muita gente, né, sendo mal remunerado, etc., e você tem vocação para estar em outro mercado dentro de TI, que pode te dar um bom emprego, um bom negócio, etc. Então, a minha palestra é muito no sentido de tentar mostrar para vocês que esse é um grande mercado. Tá? Sobre Manuel Veras, que sou palestrante, a melhor forma de você encontrar sobre a pessoa que, né, que normalmente eu sempre faço isso. Olha, vai lá no Google e coloca lá meu nome, vai vir um monte de coisa, você vai ver que a gente fala um monte de coisa. Tá? A gente tem doutorado em administração, mestrado em engenharia, sou engenheiro, fui cientista do CTA, fui da Dell muitos anos, sou professor universitário, oriento doutores, formo doutores, mestres, etc. Então a gente está há algum tempo aí já na estrada. E um valor que eu acho que a gente tem é que, como eu venho migrando das áreas, eu venho da física, minha tese de mestrado é em aceleração de partículas, e venho indo para negócio, a minha visão é muito modular das coisas. Eu acho que é uma vantagem que eu tenho, e a desvantagem por também não ser especialista em nada, em profundidade. A gente tem uma visão mais ampla das coisas, uma visão mais de arquiteto. Tá? Então, o que seria data center de missão crítica? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre data center. É importante conceituar o seguinte: data center para a gente é o enterprise data center, é o que está dentro do negócio, que está atrás do firewall da empresa lá, e o que está num provedor, num host, internet, etc. Para a gente, para a norma, é a mesma coisa. Está servindo a muita gente, está servindo a só uma empresa, é um mero detalhe. Mas do ponto de vista da arquitetura, é a mesma coisa. Tá? Por que se fala tanto em data center hoje, computação de nuvem, etc.? Você tem hoje uma ociosidade enorme. As aplicações não demandam os recursos. Os recursos estão lá e eles são usados, em média, de forma muito ruim. Se usa muito pouco recurso. Em média, de 100% de recursos de TI, você usa 15%, 10% do recurso. O que é pior? Em certos momentos, você precisa de 100% do recurso, em outros, você precisa de 2%. É o site da TAM, entre aspas, que quando faz uma promoção, você precisa de muito recurso, e quando a promoção vai embora, você precisa de pouco recurso. Como é que você mexe com tudo isso? Como é que você compra a banda rápido? Como é que você altera os sistemas, etc. Você tem que ter a estrutura de data center e você tem que ter uma componente que a gente chama de virtualização, que dá essa condição de você fazer, então, a otimização desses recursos. De alguma forma, ela que permite você fazer isso. Tá? Mas o que eu chamo a atenção aqui é que esse magazine é New York Times, há 2 anos atrás, 2009. E se você for ver, ele tratou só de infraestrutura de TI. Isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção. Quer dizer,
é tão importante isso que já está no New York Times como uma opção que as empresas têm que fazer. A questão não é só a aplicação. A questão não é só a segurança lógica. A questão é quem é que segura essa parafernália de TI hoje? Quem é que garante que o site vai estar disponível? Quem garante que o recurso está otimizado? Então, infraestrutura é uma área fabulosa que vem crescendo exponencialmente. E só para vocês terem uma ideia, em números, isso está no meu livro, em números médios, de 100% do dinheiro de TI, 60% vai para a infra, em média. 40% vai para as aplicações. Isso quer dizer o seguinte, que é um mercado que tem muito dinheiro em jogo. Um projeto de data center não é uma brincadeira, é uma coisa complexa, cara, envolve um conhecimento, né, sofisticado, e é um mercado que vocês podem prestar atenção nele. Tá? Qual é a conta que a gente faz? Por que os data centers estão chegando e vão crescer e vão aumentar? A gente tinha, em 2010, 0,8 zettabytes de informação. Se a gente pegar essa informação digital do mundo hoje, a gente tem 0,8 zettabytes. Isso é uma pesquisa que a MC patrocinou. Tá? Não sou eu que fiz isso, eu estou baseado em números e dados que estão por aí. A gente vai ter, em 2020, 35 zettabytes. A gente vai crescer 44 vezes. Queridos, onde põe esse armazém? Onde armazena esse negócio e onde processa? Você tem que escolher uma estrutura para fazer isso. As estruturas estão crescendo e isso vai avançar cada vez mais. Desses 35 zettabytes, 30% é informação empresarial. É o que vocês estão falando aqui de segurança. Então, você tem que, de alguma forma, ter uma arquitetura para esse negócio, porque senão você vai ter problema de performance, de segurança, etc, etc. Essa é a grande questão. Então, se a gente for ver, zettabyte é aquilo lá de bytes. Não sei quantos, 21 bytes, 21 zeros de bytes, que implicam o seguinte: quem está prestes a ter filho aqui, a mulher está grávida, quantos meses? 5 meses. Em 4 meses, a mulher dele vai ter um filho, e o cara já vai nascer com um pendrive espetado na fralda de 50 gigabytes. É um negócio maluco. O cara já tem, a criança já sai do hospital com 50 gigabytes para processar. Já tem 50 gigas para ele, se você fizer essa conta. Pega a população mundial, divide por isso aí, que dá 50 gigas. Ele já tem que trabalhar isso. Que seja 48 gigas, seja lixo. Mas ele tem que processar esse negócio. Ele tem que filtrar, ele tem que ter, etc, etc, etc. Portanto, esse é o mundo de vocês. E se a gente vê que isso é exponencial, em 10 anos, esse negócio vai arrebenta, porque a gente não vai deixar de fazer o processo ficar virtual. Pelo contrário, a gente está cada vez mais informatizando a economia por uma questão de busca de eficiência. Portanto, essas estruturas que dão suporte a isso, a esses zettabytes, elas precisam ser projetadas, arquitetadas, etc. E não é brincadeira. Custa uma fortuna, vou mostrar as estruturas que estão vindo por aí. Tá? E se você faz um projeto errado, você está jogando dinheiro no lixo. Tá? Então, basicamente, a organização, que tinha essa forma piramidal aqui em cima, e tinha uma TI centralizada, mainframe, etc., mudou para uma estrutura baseada em rede, client-server. Ela se alterou, se reconfigurou, acompanhou a empresa, que mudou também, a empresa não é mais vertical. E a estrutura de TI tem uma carinha como aquela lá, cheia de Windows, Linux, etc., uma estrutura cliente-servidor. Esse negócio está migrando para uma estrutura que parece uma nuvem. Um pool de recursos, onde essas bolinhas amarelas são os data centers. A questão do qual é o tamanho desses caras para segurar esse processamento, esse armazenamento. Que tamanho eu coloco, qual é o tamanho adequado, que tem eficiência, e como é que eu faço isso da melhor forma possível, gastando menos, etc, etc. Essa é a questão central de hoje. Então, o que é nuvem, gente? Nuvem é um monte de data center juntos, ordenados, projetados, e que trabalham em busca da melhoria dos recursos, da otimização dos recursos. E recursos que passam a ser pagos por demanda, você muda o modelo, deixa sair do custo de capital para a operação, você altera completamente tudo isso. Professor, a nuvem vai pegar? Não tem a menor dúvida que ela já pegou. Se vai ser amanhã ou depois de amanhã é uma questão de como o mercado vai se comportar, mas a ideia da nuvem é clara, é óbvia que ela vai chegar, porque ela otimiza os recursos. Quando os preços se ajustarem, quando os provedores conseguirem ter a escala adequada, naturalmente as empresas vão fazer isso. Eventualmente um sistema ou outro mais crítico vai ficar dentro de casa, mas boa parte deles vai migrar para lá. Não tenham dúvida disso. E a gente precisa formar pessoal que compreende essa lógica e que está preparado para trabalhar essas grandes questões que estão vindo aí. Tá? Essa é a questão central. Data center é complicado por quê? Porque ele tem duas grandes partes. Ele tem engenharia, que é a caixa, onde você coloca a TI, e você tem a TI, que é a computação em si. E essas duas partes têm que falar. A complexidade começa aí. Por quê?
Porque você tem que ter um cara que conhece engenharia, arquitetura, etc., parte de eletricidade, mecânica, e você tem profissionais de computação que estão desenhando a TI, que vai ficar lá dentro. A questão central hoje é, essas partes precisam conversar. Porque se engenharia não falar com TI, o projeto vira um Frankenstein. Você precisa fazer com que essas pessoas, esses times, falem para tentar resolver e ter um approach, um projeto melhor. Essa é a grande questão. Tamanho do data center. Faz de que tamanho? Com 2.000 servidores, 4.000, 8.000, 10.000, com 3, com 4? É uma grande questão. A gente vai ver que as empresas como Microsoft e outras, Google, etc., estão fazendo estruturas enormes de data centers, que eles estão construindo a nuvem deles. A nuvem pública, mas baseados no software deles. A gente vai ver aqui os tamanhos que estão vindo aí. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso não é uma usina atômica. Isso não é uma usina atômica. Isso é um data center. Por acaso, aquilo lá é um carro. Tá? Então, os caras estão construindo isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, em países frios, para aumentar a eficiência, mas eles estão fazendo essas estruturas porque eles têm convicção de que os sistemas, os softwares vão ser vendidos como serviço. Que você não vai comprar mais o Office para botar na sua máquina. Você vai comprar o Office deles, ou alguma coisa similar. Então, os caras não têm dúvida disso. Eles não estão fazendo esses investimentos porque eles acham que é legal. Isso custa uma fortuna. Mas a Microsoft está construindo isso no mundo inteiro. Tá? E os concorrentes também. Então, isso dá uma ideia do tamanho da encrenca de você fazer esses projetos, né? O quanto é complicado. Aqui o de Santo Antônio, no Texas, que a gente tem... são fotos que a gente encontra na internet, a gente nem sabe que tem lá. Vai lá em Santo Antônio. Santo Antônio é uma cidade histórica, né? Vai visitar lá a cidade, mas tem uns caras... Tem essas coisas lá do lado, que são só para processar e armazenar dados. Certo? Que é a nuvem da Microsoft. E tem caras fazendo data centers sob demanda. Você pede um projeto para o cara, começa a I/O aí, e o cara te faz um monstro desse e te entrega o data center pronto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do tamanho das estruturas. O conceito vale para um rack, energizado, com no-break, etc., e para uma estrutura desse tamanho. O conceito é o mesmo. Se você pegar o meu livro, a arquitetura é a mesma, só que uma tem 3 servidores, a outra tem 2.000. Mas o desenho é exatamente o mesmo. Se tem um no-break de 5 kVA, o cara tem um no-break de 20 megawatts, MVA, o conceito é o mesmo, muda só o tamanho das coisas. Tá? É tudo muito modular. Daí, o data center de missão crítica é exatamente isso. Você tem um data center que tem um desenho com o objetivo de obter alta disponibilidade e recuperar desastres. Tá? Essa é a visão central. E daí você começa a pensar em avanço. Você pensa em recuperação a desastres, você pensa em continuidade, e você pensa já em redundância do negócio. O cara já não para mais. Você já tem data centers ativos. Se um data center cai, o outro assume, etc, etc. Então, é um avanço natural aí. Tá? Quando você pensa em missão crítica, você começa a ter que escolher onde é que fica o segundo data center e o terceiro, como alguns bancos estão fazendo. O cara já tem o segundo e tem um terceiro, que é um site DR, de recuperação de desastres. Então, aqueles dois lá estão trabalhando mais próximos e trabalham ativo a ativo, e tem uma distância menor, e você já tem até um terceiro para dar mais disponibilidade aí ao ambiente. Certo? Então, isso é uma ideia para que vocês possam pensar o quanto isso hoje é crítico. A estrutura do data center, a arquitetura, é isso que vocês estão acostumados. O pessoal de rede aí, que está acostumado a ver as camadas de rede, núcleo, agregação, etc., isso vale para o data center, só que a camada agrega e a camada de rede ela distribui. Mas o conceito da Cisco lá de camadas é o mesmo. Funciona aí. Tá? E você precisa pensar sempre no data center que está do outro lado e uma estrutura de transporte para fazer que os dados se movimentem de um lado para o outro. Tá? Uma coisa que é importante também é que muita gente fala em sala-cofre. Né? Sala-cofre é uma proteção para o data center principal. É você colocar o cara dentro de um cofre. E muita gente não sabe que a sala-cofre ela não traz alta disponibilidade, ela salva os dados. Inclusive, quando há o incêndio, que é o que ela protege, o site sai do ar. Porque ele desliga tudo, para salvar, resguardar o que está lá dentro. Então, há uma certa confusão no mercado, que o cara, tem uma sala-cofre. A sala-cofre protege o teu hardware que está lá dentro, e de incêndio, etc, etc. Mas ela não resolve o problema da disponibilidade, porque esse site precisa estar ativo em seguida, e ela não vai fazer isso para você. Tá? Então, só um conceito para vocês entenderem. E aí vem a ideia de qual é a alta disponibilidade que eu preciso no meu negócio, que
Quem é que define qual é a alta disponibilidade que você precisa no teu data center? É o negócio. É o negócio. O quanto ele é crítico implica em um data center de maior disponibilidade. Maior disponibilidade implica em maiores custos. Nem nada é de graça. As coisas não caminham na direção que a gente quer, são direções contrárias. Então, se eu quero melhor, eu pago mais. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente pensa em data center em 4 camadas, e quando você sai de Tier 1, que é a mais simples, a gente está falando de 10 mil dólares por quilowatt. E em Tier 4, que é o mais sofisticado, a gente está falando de 22 mil por quilowatt. Então, se você fizer um data center de 1 megawatt, você pode fazer a conta, quanto vai custar só a infraestrutura desse cara, se for Tier 4. Tá? Eu vou mostrar quais são as camadas e o que a gente tem no Brasil hoje. Então, essas camadas definem níveis de disponibilidade. Tá? Agora, o que é pior? Além de você pensar disponibilidade, você quer que o projeto seja eficiente. Ele também precisa consumir menos energia. Você tem que cuidar da outra parte também. Então, além de ser disponível, você tem que consumir pouca energia. Qual é a conta da energia? Eu injeto 1 megawatt no data center de energia. Nos data centers de 15 anos atrás, só chega a 500 kW, 400 kW para carga. 600 vão para onde? Do 1 megawatt. Eles são perdidos. Para alimentar, inclusive, a refrigeração. Os equipamentos de refrigeração consomem muita energia. Um projeto ineficiente consome muita energia. Então, os caras descobriram que essa conta é absurdamente cara, porque você joga muita energia no lixo por uma estrutura que não vale mais a pena ter. Qual é a ideia hoje? Ter alta disponibilidade, mas ter eficiência, otimizando o projeto. O principal artifício de otimização do projeto é modularidade. É não construir a caixa grande para depois crescer a TI. É fazer com que a TI cresça junto com a caixa. Que aí você otimiza, que é a ideia dessa figurinha aqui, você otimiza o projeto como um todo. Aí veio a ideia de modularidade, de transformar isso numa coisa modular e não comprar aquelas caixas enormes para depois fazer com que a TI cresça e use o recurso inteiro. Porque lá vão estar a energia e a refrigeração sendo usadas no máximo. Daí qual é a ideia? Veio essa organização chamada Green Grid, e eles então partiram para otimizar o PUE, que é esse fator que calibra a energia que é gasta na carga com a energia total, e passaram a medir esse cara, e ele saiu, há 10 anos atrás ele estava em 3, e ele hoje está em 1,12. Quer dizer, quase a energia que você injeta no data center inteira, a carga absorve, hoje, com os projetos novos. Quando era 3, você injetava 100%, chegava a 33% na carga. Quer dizer, você perdia 66%. Tá? Então, a ideia, saímos de 3, passamos por 2,1, 1,75 e estamos agora com o Google em 1,12 nos projetos. E a essência desse negócio é otimizar o projeto e torná-lo modular. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em vez de projetar dessa forma aqui, construir a caixa inteira e depois esperar a TI crescer, você pode construir por partes, pode fazer aqui, que é o convencional, ou você pode construir através dessas caixas, que são as caixinhas, os módulos do data center. São estruturas de SAN, HP, IBM, etc., e empresas não tão conhecidas também, que têm isso hoje, que constroem a estrutura inteirinha, e você faz isso modularmente. Certo? Então, projetar isso é um grande desafio hoje. Para o engenheiro de civil, para nós de TI, seria como projetar grandes prédios, etc, etc. Você estaria fazendo isso na área de TI. Seria o equivalente. Tá? Daí a Microsoft, inclusive, já faz o seu próprio container, que são containers, né? Aqueles containers padrões de navio mesmo. É exatamente aquele container lá, de 20, 40 pés. Então, a Microsoft, por exemplo, já está fazendo o próprio dela. Ela já constrói os data centers, aqueles que a gente mostrou, baseado nessas estruturas aqui. Vai pendurando os containers. Que fazem o quê? Processam e armazenam informação. Só isso. Mas precisa ter esses caras lá. Com aqueles zettabytes lá, você precisa fazer isso funcionar. Tá? Daí a ideia da modularidade é você crescer em incrementos menores do que fazer incrementos grandes, que tem muita perda de eficiência. A gente comenta no livro também. Tá? Bom, então,
para vocês saberem, a gente mostrou rapidamente qual é a ideia do data center, modularidade, isso uma frente de TI hoje. E você tem uma norma, como tem o COBIT aí, que foi falado para governança, etc., a IT, você também tem normas para data centers, para a construção deles, e a norma que vigora hoje ainda é a TIA 942 de 2005. Tá? Então, essa norma, para quem quiser se especializar nisso, ela define como é que se deve construir uma estrutura dessa e como é que você faz para atingir aquelas camadas lá. Então, na norma está lá, se for camada 1, você tem que fazer isso, isso e isso. Se for camada 2, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, os caras que ganham dinheiro hoje nesse mercado, eles conhecem a norma e utilizam para fazer os projetos, etc., e validar as estruturas de data center que estão por aí hoje. Tá? Então, a norma vai definir então, o que é que você precisa para cada módulo daqueles. Então, ele define os requisitos mínimos para a infraestrutura, tanto para enterprise como hosting, para qualquer tamanho de data center. Fatores que devem ser considerados no planejamento e projeto do data center estão na norma. Ela define uma estrutura, um desenho básico para o data center, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente pode conversar depois, quem estiver interessado, os espaços, etc. Você tem vários elementos básicos, cabeamento horizontal, backbone, as grandes estruturas, MDAs, HDAs, e aí vai. As zonas, ele define tudo. Então, não vou entrar em detalhes, só quero chamar a atenção para vocês que vocês têm acesso a isso. Essa norma é muito conhecida, para vocês saberem. Tá? Daí você tem uma topologia básica, que define uma arquitetura para o data center, saindo desde a entrada lá dos provedores até embaixo, até os racks. Então, eles definem como é que você deve pensar essa estrutura. Deve pensar em espaço dedicado para suportar a infraestrutura. Os espaços podem ser utilizados dentro, etc. Tá? E daí você tem alguns exemplos de estruturas que vão desde estruturas pequenas, normais, menores, e estruturas grandes, que variam basicamente só o tamanho das caixas, mas a arquitetura permanece. Tá? E os anexos, então? Tem anexos sobre considerações de espaço, que a gente colocou aí também, esse material vai ser disponibilizado para vocês, sobre a seleção do site, onde coloca o site, que é uma coisa relevante, está na norma também, envolve questões de segurança, telecomunicações, você vai botar o site em um lugar que não chega a banda, que não tem fibra, etc., isso pode ser um problema, questões de arquitetura, etc. E a questão do anexo G trata das camadas, e uma coisa importante é que o que vale para a camada é sempre o que é pior no seu projeto. Por exemplo, se você tem tudo muito bom e tem a refrigeração ruim, para o projeto, o que vale para definir a camada é o que você tem de ruim. Tá? Então, você tem redundâncias também, diversas são abordadas na norma, que pode sair desde N, que é o sistema normal, para 2N mais 1, que é totalmente redundante, dobrado, etc. Só para vocês saberem. E aqui, então, a gente tem a 2.9, que fala das camadas. Então, a gente sai da camada do básico, que é o Tier 1, e vai até tolerância a falhas, que é o Tier 4. Isso é como se fosse são batentes que você vai tendo que construir. Tá? E você pode pensar num data center que é híbrido, que tem camadas diferentes, em função de clientes diferentes, inclusive. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, ele tem Tier 2, Tier 1 e Tier 3. Quando você pensa, então, nas camadas, essa planilha ela define, então, qual é a disponibilidade de cada um. Então, Tier 1, por exemplo, é 28,8 horas fora no ano. E Tier 4, 0,8. Então, o cara está fora do ar no ano inteiro, 0,8 horas. Tá? Mas, em compensação, você paga 22 mil por quilowatt, no outro lá você paga 10 mil por quilowatt. Tá? Então, o Tier 4 é bem sofisticado e é compatível normalmente com a TI de alta disponibilidade, servidores redundantes, etc. Bem complicado. E você tem que pensar que os requisitos valem para a parte elétrica, para telecomunicações, arquitetura e mecânica. Então, aqui é a grande pegada do negócio. Não adianta você só ter a parte elétrica adequada. É pouco. Para você ter a camada, você tem que ter a arquitetura, a parte mecânica, a refrigeração e telecomunicações, para obedecer a norma. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, para telecomunicações, tem 4 camadas. Para arquitetura, tem 4 camadas. Para mecânica, tem 4 camadas. Para elétrica, tem 4 camadas. Então, a elétrica, só para vocês terem uma ideia, quando você tem Tier 1, é assim, ó, a estrutura. Ó, você chega com um no-break direto, vai na carga, tem um PDU e vai no computador. Nessa não tem redundância quase nenhuma. No Tier 2, você já tem lá um gerador dobrado e já tem um no-break a mais, redundante. Tá? Para aumentar a carga, que é o computadorzinho lá em vermelho.
No Tier 3, você duplica todo o outro lado lá. Já entra com energia de uma outra frente, pode ser a mesma empresa, mas numa outra subestação. Já tem quase tudo redundante. E no Tier 4, você dobra tudo. E até a subestação tem que ser de outro fornecedor, que no Brasil é um complicador. Porque você não pode isso, a lei não permite. Então, no Brasil, você não tem nenhum Tier 4 hoje. Nenhum data center Tier 4 no Brasil. O que a gente tem no Brasil são 3 Tier 3. O da Ativas, em Minas, o da Vivo, em Tamboré, e o da T-Systems, que estão certificados para Tier 3. Então, eles estão todos 3 ainda. Então, o que a gente tem de melhor em termos de data center e disponibilidade são esses 3 caras aí, que são já certificados pelo instituto que cuida disso aí, que é o Uptime. Tá? A gente escreveu, então, 2 livros sobre esses assuntos. Um sobre data center, que já tem mais de 1 ano que a gente lançou pela Brasport. Para minha felicidade, foi best-seller. A gente vendeu rápido, muito rápido o livro, vendeu bem no Brasil inteiro. Então, para mim, foi bom saber que as pessoas tinham demandas nessa área de aprendizado. E agora a gente lançou de virtualização, que é focado só em projetos de virtualização. Tá? Então, na verdade, esses assuntos têm que ser tratados dentro das escolas de ciência da computação, nos cursos de pós-graduação, etc., porque são assuntos recorrentes, atuais e precisam ser entendidos. Essa é a visão que a gente tem. Tá? É isso. Meu e-mail aí, Manuel Veras, meu site. Estou no Twitter. E o Data Center 10, que alguns já me disseram que conhecem aqui, já me encontraram aí nos corredores, que usam, que é um data center, um blog que está em 120 países, que tem muito acesso do mundo inteiro, que a gente escreve sobre essas histórias aí. Tá? É isso, gente. Teve um rapaz que levantou a mão para lá primeiro, eu vi. Quem foi o primeiro a levantar a mão? Vamos lá. Quem foi? Boa tarde. Quando nós falamos em data center hoje, ouvimos muito TI verde, né? Sim. Qual é a realidade de projetos de TI verde hoje em dia nos data centers? Então, TI verde tem a ver com eficiência, como a gente falou. Você tem essa norma que enxerga só alta disponibilidade, e você tem aquele órgão que foi criado em 2007, chama Green Grid, que trata só de aplicar os conceitos de TI verde a data center. Então, você tem que pensar nas 2 frentes hoje. Ele tem que ser altamente disponível, você tem que achar uma camada para ele, adequada ao negócio, e você tem que fazer o projeto pensando em TI verde. TI verde é o seguinte, é você pensar em eficiência, é usar produtos que são produtos que, de alguma forma, são sustentáveis, é você fazer o projeto modular para que a eficiência, você não jogue energia fora. Vou dar um exemplo bem prático, para você entender. Esses parques eólicos aí, você tem um parque eólico hoje de 200 megawatts, é um parque enorme, no Brasil tem poucos. 200 megawatts para essas estruturas aqui, você consome ela rapidinho. Então, se você pegar 200 megawatts de uma estrutura, de um parque eólico misturado com a energia convencional, e você jogar 100 megawatts no lixo, você está deixando de alimentar 50 mil residências. Essa é a grande questão hoje. Então, você está pegando a energia que poderia estar servindo para casas populares, etc., e você está utilizando de uma forma inadequada, porque seu projeto não está bom. Então, existem hoje diversos artifícios para melhorar o projeto das estruturas, considerando a questão da TI verde. A principal é fazer a coisa modular, para que a TI não fique ociosa. Quer dizer, você tem uma estrutura que é enorme, imagine refrigeração projetada para 20 megawatts e tua carga de TI é 2 megawatts. Você tem lá, é como se fosse aquela história do ar-condicionado. Quanto mais você roda o cara, porque está quente, ele consome mais. Né? Então, você tem que pensar isso. Isso é tão verdade que boa parte dos data centers atuais estão sendo construídos em lugares frios, para consumir menos energia. Islândia, países que são super frios para quê? Para você usar menos refrigeração e tornar o projeto mais eficiente. Aqui. Tenho uma dúvida. Quando uma empresa ela determina que os seus dados eles não cabem mais nos seus servidores locais, que ele vai precisar contratar uma empresa de data center,
Quando que ela consegue determinar isso? Quando você disse que ela resolve colocar fora? Isso, quando que ela vê que os seus dados eles não vão mais caber internamente, que os seus servidores locais não vão mais dar conta? Os servidores, até por um histórico, eles vão estar lá funcionando, as aplicações não estão funcionando a contento, há muita lentidão no acesso, há problemas com energia, o no-break sai fora. Isso é o que a gente vê por aí. O decisor de TI, o gestor e os caras que tomam decisão, os gerentes, eles têm que dizer o seguinte, olha, se a gente quiser colocar isso aqui dentro, deixar aqui dentro, a gente vai ter que transformar esse negócio. Do jeito que a gente está fazendo, não serve. Qual é o investimento que a gente tem que fazer para transformar isso num data center dedicado aqui nosso? Vamos gastar tantos reais. E ele tem que fazer a conta quanto isso custa fora e ver a questão de segurança e tomar uma decisão. Então, é uma decisão de gestão. Tá? Não é só a questão do... Porque você pode comprar mais um servidor hoje com vários HDs, o espaço vai estar lá, mas isso não resolve. Tá? Você não tem uma estrutura adequada, você não tem refrigeração adequada, você não tem energia para isso, a energia que chega no data center é a energia que chega nos escritórios, você não sabe, você não controla, etc, etc. Isso é um problema. Então, na verdade, até uma pequena empresa hoje, quando eu falo pequena empresa, estou falando meio Sebrae aí, ela tem que estar... Você, dentro da sua casa, a gente já está preocupado com a nossa disponibilidade, com a aplicação estar no ar, etc. E a empresa tem que pensar isso. A questão de colocar fora é o seguinte, não tem recurso dentro de casa, não consegue mais investir, porque o investimento dentro de casa a gente chama de CAPEX, é custo de capital, você tem que pagar, comprar licença de software, comprar servidor. E o modelo de internet de computação de nuvem é você ir para serviço. É você ter uma conta com cara, um SLA, e você passar a pagar por um serviço que você consome. Então, tem que mudar a mentalidade, inclusive, da empresa. Ela tem que entender agora que ela não vai mais comprar hardware, que ela não vai mais comprar software, que ela vai começar a comprar serviços, né, em um outro modelo. Esse é o futuro. E aí você não precisa mais pensar em grandes somas de investimentos iniciais, etc. Tá? Essa é a ideia. Como que está hoje em dia a questão de construção de data center em alto mar ou região de geleira? Então, tem alguns projetos, às vezes um pouco de marketing, quem está falando, só para me localizar. O Google usou um pouco isso como marketing, colocar data center no mar, usar a energia das ondas. Isso tem um pouco de marketing, tudo que a gente faz tem um pouco de marketing, né? Mas, assim, de fato, há muita construção hoje em áreas mais frias. Então, por exemplo, a HP, que é uma empresa que patrocina o evento, ela tem um grupo que até investiga os lugares mais adequados para a construção de data centers. Com certeza não é no Pará. Certo? Porque não é porque o Pará seja ruim, é porque o Pará é quente. E aí você precisa de muita refrigeração para alimentar a carga lá. E aí você vai gastar um monte de energia devido a um problema de clima. Então, no dia que um político que vai construir o maior data center do Brasil no Pará, desconfie. Não, ele não está pensando da forma correta. Certo? Porque tem lugares mais adequados para fazer isso. E, em geral, os lugares são lugares frios. Porque é aquela conta do ar-condicionado. Se eu estou a 45 graus, eu tucho o ar-condicionado, ele consome energia para burro, consome gasolina e não resolve. Se eu estou no lugar frio, eu nem uso ar-condicionado. É a mesma coisa para essas estruturas. Porque, na verdade, gente, do ponto de vista da física, o servidor basicamente ele só faz o quê? Ele só gera calor. A física não sabe que tem bit byte lá, não. Que você está processando. Ele sabe que aquela estrutura está queimando alguma coisa e está gerando calor. Esse calor tem que ir para algum lugar, senão você deteriora o data center inteiro. Os equipamentos saem eles não são mais estáveis, etc. Então, você tem que escoar esse calor. E aí você tem mecanismos para fazer isso. Tem projetos e projetos que fazem de uma forma ou de outra, mas visando retirar o calor dessas estruturas, que é muito quente hoje. Porque tem muita densidade essas estruturas em blades, etc, etc. Tá? Doutor, hoje você apresentou ali um data center de Tier 4, que ele vai ter um downtime de 0,8 horas no ano. Toda a alta disponibilidade dele é tratada relacionada a hardware, energia, toda a infraestrutura. Como que é tratada a alta disponibilidade de software? Por exemplo, banco de dados, sistema operacional... Pode dar livro para quem faz pergunta inteligente? Vamos dar um livro para esse cara? Por favor. Ele merece. Essa é a grande questão. Esses tiers estão focados só em mecânica, elétrica, etc. E estão esquecendo a carga de TI, como é que você pensa o banco, a aplicação, etc. Você tem que fazer um projeto que tem que contemplar isso também.
Porque você pode ter um Tier 4 e o teu banco está uma droga. E tua aplicação está caindo o tempo todo porque está mal construída. Então, a visão de sistêmica é, isso aqui precisa, mas a minha aplicação que vai lá para dentro, ela tem que estar pronta também. E esse cara não chega nem no RAID dos HDs do storage. Ele chega nas fontes. Então, até a forma que você constrói o storage, que você coloca as proteções nos discos, etc., precisa ser pensada também. Então, a TI precisa ser vista também. Aqui não contempla, você tem razão, só vai até as fontes, o que é pouco. Porque você pode ter um Tier 4 maravilhoso e o teu banco ser uma droga, ser mal construído e está derrubando a aplicação o tempo todo e você achar que é a camada que não funciona. Certo? Então, boa pergunta, tem que cuidar disso também. A gente está focado aqui mais na engenharia, mas a TI precisa ser contemplada também. E, para isso, você tem que usar os recursos que existem, Oracle, os Oracle Hack da vida, a construção da aplicação, como é que você faz, os storage que são redundantes, que usam RAIDs, que usam outros artifícios, e aí vai. Certo? Gente, um minutinho só. A gente vai abrir para mais 4 perguntas agora. Tá? Depois disso, a gente vai encerrar, ok? E a gente vai dando continuidade ao evento, tá bom? E aí depois as perguntas que tiverem, por favor, dirijam-se diretamente ao Dr. Manuel Veras, tá bom? 4 perguntas agora. Quem está com o microfone lá? Boa tarde. Boa tarde. A empresa definiu, colocou toda a sua operação dentro de um data center. Ela tirou, esqueceu os servidores. Internos. E a parte, em tese, e a parte da infraestrutura, como que é vista? Porque eu posso tirar e colocar no data center. Se a operadora não me garantir infraestrutura, não vamos citar nomes, né? Tínhamos paradas aí no Brasil graves, eu não posso parar o negócio da empresa? Como é visto isso? É visto com cautela e precisa ser pensado. Eu acho que o futuro é que as operadoras otimizem os serviços, os níveis de SLA, etc. Há problemas ainda hoje. Precisa pensar com calma esse tipo de coisa. As decisões são complexas. Aplicações que são críticas precisam ser muito bem pensadas. E eu diria que o futuro é alguma coisa híbrida, boa parte indo para a nuvem e alguma coisa em casa que você talvez não consiga ter a segurança que você precisa. Do ponto de vista interno, eu acho que, à medida que essas estruturas crescem, que essas bases crescem, etc., você começa a inviabilizar o investimento nessa área, e porque ele não é otimizado. Você põe recurso, põe licença, e isso chega uma hora que a empresa... Né, a gente viu que as bases vão crescer, por isso que eu acredito muito que computação de nuvem é o futuro. Agora, é um processo que é uma transição que vai acontecer, isso vai ser feito em fases. Eu não vejo isso amanhã, tudo rodando, mas você daqui a pouco vai dizer assim, eu vou colocar meu e-mail lá, vou ter um SLA com o cara, ele vai te mostrar que ele tem alguma coisa redundante que ele pode te entregar, que ele tem um outro data center que vai rodar se aquele cara cair. Você vai ter alguma estrutura que você talvez tenha que replicar em alguma coisa local por enquanto, quer dizer, você não tem exatamente o tempo real, mas você sabe que você consegue sobreviver a uma catástrofe, talvez em 1, 2 dias você consiga subir suas aplicações. Então, você vai ter que pensar um pouco essas grandes questões. A pergunta é pertinente e eu acredito que isso é o futuro, mas eu também sou muito crítico em relação aos nossos provedores. Tem muita coisa para melhorar ainda, para a gente chegar no ponto que a gente quer, para a gente ter a segurança de entregar isso para os caras. Eu diria que ainda temos um caminho a seguir. Tá? Boa tarde, Manuel. Oi. Bom, seguinte, com o ambiente de virtualização, né, hoje está tendo uma mudança muito grande, né, dentro do ambiente data center, né. Hoje está tendo uma diminuição muito grande, né, na estrutura do data center. Trabalhando com computadores, né, com maior potência de processamento, entrando aí o Green IT, onde a gente envolve, né, o consumo menor de energia, e também hoje está também se diminuindo o consumo também de equipamentos de infraestrutura em função de se trabalhar com equipamentos de switches e outros equipamentos virtualizados. Hoje a gente tem grandes players do mercado, IBM, que estão oferecendo ambientes, né, no caso, integrando vários tipos de base de dados. Como você vê essa estrutura hoje para os nossos data centers, principalmente aqui no desenvolvimento de data center aqui no Brasil? Eu acho que isso é uma tendência. A virtualização, que é o tema do segundo livro, ela veio para ficar. Eu acho que não há nenhuma razão para não utilizar. Há alguns gargalos ainda com aplicações de produção, alguma coisa que você demanda muita máquina e, portanto, não faz sentido virtualizar. Mas, em geral, na média, você virtualiza e há um ganho de eficiência muito grande que se transforma a estrutura. Eu já participei de projetos que a gente tinha 50, 60 servidores e transformamos em 3. E entregou uma caixa de picolé para o cara,
com 3 servidores dentro, o cara tinha uma sala enorme, e a gente disse, ó, teu data center agora é esse rack de 20, né, metade dos 42 lá, e agora é isso. O cara disse, não, mas cadê o cara? Não, esses 3 caras vão fazer o teu papel lá, e funcionam até melhor, otimizados, etc. Então, o que eu vejo o futuro é isso, as estruturas estão sendo alteradas, a virtualização é o componente central da computação de nuvem, porque otimizar recursos, você tem que ter uma arquitetura que é virtualizada para otimizar, você poder funcionar sob demanda. Porque qual é a ideia da virtualização? Só para o pessoal entender, quem não estudou ainda isso. Até a virtualização chegar no x86, cada aplicação tinha um sistema operacional e uma máquina dedicada. Então, você tinha um monte de filhote de Windows, 50 servidores Windows, para rodar cada uma aplicação. Ora, os caras resolveram isso há 10, 12 anos atrás e construíram a camada para o x86. Eles enganam, está no meu livro, enganam o sistema operacional e vão direto lá e, portanto, eles conseguem fazer essa mágica. Com isso, viabilizou-se a virtualização e aí você pode pensar que uma máquina pode ter 50 aplicações hoje. Certo? Então, essas máquinas novas da HP, o 980, por exemplo, que é uma máquina que a gente conhece, elas são prontas para rodar 50, 60 aplicações uma máquina. Você tem 2, você tem alta disponibilidade. Qual é o problema desse negócio da virtualização? É que o cara que faz a aplicação já descobriu que tem virtualização e começa a pedir muito mais máquina virtual também. Aí ele começa a proliferar a máquina virtual também. Então, aquilo que você ganhou saindo da física para a virtual, começa a dar problema agora, que o cara do sistema lá da aplicação, que queria 3 máquinas, agora ele chega com a conta que é 28 máquinas. Mas como? Porque o cara sabe que é virtual, eu quero uma máquina para cada coisa. Então, começa agora o problema de você gerenciar as máquinas virtuais, que é uma outra questão relevante aqui, bem atual. Então, a minha visão é que isso é uma tendência, isso está avançando muito rapidamente. Há uma briga no mercado muito grande em relação a quem domina essa camada. A gente tem 3 ou 4 players aí brigando fortemente para dominar isso aí. Eu acho que deve ficar alguns, e é bom para a gente, que não fique um só, que fica, né, que direciona, etc. Eu acho que o mercado é bom quando você tem mais de 1, 2, 3 que possam fornecer a solução. E aí está avançando. É isso. Manuel? Oi. Opa, boa tarde. Boa tarde. Aproveitando esse gancho, né, de virtualização, eu queria saber se tem alguma coisa específica para a parte de blades, montar um data center em cima de blades, que a gente sabe que dissipa muito calor, né? Se essa normativa que a gente tem hoje, que foi feita em 2005, se ela já atende a construção do data center em cima de blade, levando em consideração essa parte de atender elétrica, fazer a parte de refrigeração, ou se é muito genérico e a gente vai fazendo mais ou menos o que a gente está vendo no dia a dia. É genérico. Ela não entra nesse detalhe, não. A norma ela não vai lá dizendo que você tem que usar o blade assim, assado, etc. Para ela, a TI é uma caixa e você chega com duas tomadas, alimenta 2 fontes quando é alta disponibilidade. O que está lá para dentro não é tratado. Agora, em relação a blades é uma tendência também, isso de alguma forma as grandes instalações vão, porque isso melhora a densidade, reduz o consumo, etc. Mas o grande problema de blades é que os fabricantes não se uniram para definir um chassi padrão. Então, o que acontece é que o blade, você meio que, pelo menos para aquela caixa, você morre com aquele fornecedor. Eu acho que isso retardou um pouco o uso do blade, né? Ele poderia ter avançado muito mais se os fabricantes tivessem definido um padrão e todo mundo comprasse a lâmina e pudesse espetar no chassi que lhe conviesse. Não é verdade isso hoje. Então, isso atrasou um pouquinho. Mas eu acho que, para grandes instalações, o blade é quase que natural, porque o espaço físico é caro, você precisa de densidade, você torna o seu data center mais eficiente, ele te permite uma série de questões. Em relação à computação de nuvem, a diferença é que o blade virtualizado, você continua com um modelo ainda antigo. Você está comprando o blade, comprando licença, comprando Windows, etc. E na computação de nuvem, a virtualização ela acontece de uma outra forma. Né? Você começa a olhar para recursos, você olha para serviços, você muda SLA, você contrata SLA. Então, há uma mudança de visão em relação a isso, mentalidade, por isso que ela ainda tem alguma coisa a avançar. Mas os blades estão aí, vão ficar. Estão chegando agora servidores focados em computação de nuvem, são servidores pequenos que têm caixas como se fossem blades, mas que rodam aplicações separadas. Então, isso está avançando muito rápido e a gente vai ter isso cada vez mais presente nos data centers aí. Falando sobre blade, que é a palavra. Eu concordo com o Gustavo. Às vezes o cara tem uma estrutura com 20 servidores, um data center pequeno, e aí ele já está todo meio que obsoleto.
Quando você vai fazer a conta das cargas, você descobre que aqueles 20 servidores se transformam em 2, facilmente. 2 redundantes. Ora, se a caixa de blade já cabe 10 servidores, você já vão ficar 8, assim, você tem que comprar depois mais 8 para encher a caixa. Se você tem 2 que já dá conta de tudo, para você chegar a 10, vai levar algum tempo. Então, para algumas empresas, às vezes é mais conveniente ela ter um servidor rack, 2 servidores, porque dá mais flexibilidade, etc. Para estruturas grandes, né, que demandam muitas aplicações rodando em máquinas, etc., o blade é quase que natural. Certo? Então, acho que tem a ver com o que ele falou. Se você for para blade porque você quer, porque é legal, isso pode ser um problema. Tá? Boa tarde, doutor. Alô? Alô? Boa noite, doutor Veras. Eu sou Ismael, da FATEC de Ourinhos. Tudo bem? Quando se fala de data center, né, lá nos tiers, está se discutindo a disponibilidade que ele oferece. Mas, num contrato com o cliente, como é tratada são tratadas as questões de integridade e confidencialidade dos dados que não estão mais de posse dele, mas de um terceiro? Devem ser tratados à parte. Você deve tratar disso com os caras, com o provedor. Como é que ele trata isso? Como é que ele faz? Isso é uma outra questão. Então, o teu contrato vão ter várias partes, várias cláusulas, entre aspas, que vão ter que tratar dessas questões também. Com certeza, essa norma não está falando sobre isso. Ela está focada na disponibilidade. Mas, mesmo isso aqui, a forma que ele traduz para você, você tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, o data center, o provedor diz, eu te dou uma disponibilidade de 99,7%. De quê? Não, para tudo. É uma conta simples e tal, mas, assim, como é que é esse tudo aí? Né? Por exemplo, é muito difícil para esses caras te dar, por exemplo, SLA para aplicação. Por mais que ele monitore isso, tem softwares para isso, Vantage, etc., ele te botar em contrato que para a tua aplicação X ele te dá tanto e para Y ele te dá tanto, ainda é muito ficção. Quando você vai, o cara vai dizer, opa, isso eu não consigo fazer. Tá? Então, uma coisa é o que a gente está falando, e outra é quando você vai fechar o contrato, você precisa cuidar, etc., porque tem outras questões importantes a serem resolvidas. Essa questão que você comentou, é relevante, e não é aqui que ela vai ser tratada. Você vai ter que ver como é que ele trata isso, ter um bom apoio jurídico, para que não vire depois um problema essa questão. Tá? É isso que eu te digo. Boa tarde, doutor Daniel. Referente... Manuel. Aqui. Referente ao que você tinha mostrado sobre as certificações que tem do Tier 3 atualmente aqui no Brasil, o que se dá a ter tão pouco data centers certificados com Tier 3? Você acha que tem alguma coisa a ver com a infraestrutura? Ou o que seria? Né? Ele tem a ver, logicamente, com tudo. Quem define o avanço dessas grandes questões são os clientes. À medida que os clientes têm consciência da importância de disponibilidade, etc., eles vão demandando esses recursos e os fornecedores, por sua vez, se aprimoram e passam a ter a opção que eles querem. Então, eu diria que o Brasil, a gente está avançando, mas para o provedor construir essas estruturas com esse nível de disponibilidade é muito caro. E para ele repassar isso, ele vai ter que repassar esse custo para os clientes que ele tem. Ele tem um negócio. Né? Então, não é uma conta muito simples, porque você viu lá que eu mostrei em média, e que ele está caindo um pouco, mas há uma conta por quilowatt que é pesada. Né? E se você constrói um data center grande, só a infraestrutura, a engenharia, o facilities que a gente chama, consome muito recurso. Então, como é que ele vai tirar isso? Ele vai construir e dizer, eu tenho aqui um Tier 4. Sim, mas quem quer pagar pelo Tier 4? Então, assim, eu acho que a gente vai avançar. E até para você certificar esses data centers, a empresa certifica, a empresa que construiu, né, que na verdade, publicou o paper, que aí virou uma norma, etc., ela certifica essas estruturas, e isso não é barato também. Então, é a questão de negócio. À medida que a gente avance, essas questões vão avançar a gente vai ter mais opções. Tá? É isso que eu vejo. Só para falar um negócio para ele. Teria aqui para vocês, que eu estou com vontade de contar, e eu passei isso hoje. Eu estava em Portugal, e desci para vir para o evento, e fui ao hotel fazer o check-in antes de vir para cá. E eu trouxe meu filho, está até com a camisa do Porto ali. E nós chegamos no hotel, e a recepção, veja como é que estão nossas questões de segurança. Falou para mim que eu não poderia entrar no apartamento, porque eu precisaria da autorização dele, da mãe dele, para ele estar comigo no hotel.
Eu disse, como assim? Não, você tem que ter um documento que a mãe autoriza ele, mas ele é meu filho, ele tem uma identidade, ele está com meu nome lá, ele tem 14 anos. Não, não pode. Então eu vim direto para o evento e não entrei no hotel, porque a segurança não deixou, porque eu teria que ter uma autorização da mãe, que não está aqui, para que ele entrasse no hotel. Então, assim, aí tem a ver com o que a gente está falando. Que segurança extrema é essa, né, gente? E, às vezes eu vejo umas coisas no Brasil que eu não consigo entender. Para umas coisas é uma coisa, né, e para outras, né? Então a gente não conseguiu. Eu troquei de roupa no banheiro, né, e vim para o evento porque não pude entrar no quarto. Isso eu acho que tem muito a ver com o evento, né, de segurança. E eu vou contar para você, estou contando porque realmente eu fiquei muito chegar de viagem internacional e não poder entrar no quarto porque o filho não tinha autorização da mãe. É um rigor absurdo, né? Um garoto de 14 anos. No mínimo, era, não, entre, depois você pega a assinatura, manda um e-mail e etc. Então, só para desabafar um pouquinho com vocês aqui. If you could just start by introducing yourself, so your name, your title, and what you do here at WebSense. My name is Amy Steyer. I am a principal technology researcher. So hello, my name's Carl Leonard. I'm the Senior Security Research Manager. So you are really on the front lines of web security. So as you kind of look out there at the landscape as it exists now, tell me what is out there that makes you nervous? What is out there that really scares you right now? Well, two things. One is just the sheer volume of everything bad that we see. We find hundreds of thousands of websites every week that are malicious, that are dangerous to customers and users. That the nature of the threats out there are constantly changing, that they're dynamic, that they're scripted, that they're blended. The second thing is what we call targeted attacks or advanced persistent threats. These are the types of attacks that are targeted towards governments, companies. One user, one customer, one client. They usually have a mission. They're going after data or they're going after access. Designs, strategies, budgets. These are the types of attacks that are happening under the radar. They normally aren't caught right away by traditional security measures. Most companies' intellectual property is in some digital format. So you really got to understand what's important to your company or your organization or your government, because really that's what the attackers are going after. The modern threat landscape has changed significantly from the threat landscape of even a few years ago, even if 6 months ago. The problem with a lot of security that's out there today is security in the past was really binary. It was either there was good and there was bad. These are antivirus companies that completely rely on, we've seen the threat, let's make a signature that is exactly like that threat, but we're not going to be ready for any new threat or anything that changes. The challenge is not to identify each individual attack. You can't possibly keep up. It's really to build an analytic strategy to identify the root, the essence of that vulnerability, and then to distribute that protection across all the places where it needs to go. The approach adopted by WebSense is to be proactive. If we can identify the threats before they reach our customers, then that's the ideal situation. We protect our customers from the very latest threats. ACE is our advanced classification engine. It embodies the integration of all of our classification approaches. So the way ACE works is it monitors content both as it comes into the organization as well as when it goes out, and then has the ability to break it up into small pieces that allow us to identify the difference between an attack or confidential data or legitimate data. We gather tons of data every single day. We get billions of pages sent to us through our ThreatSeeker network. ThreatSeeker and ACE work together with each other, and it's a really powerful combination. We look at content and we in real time scan for security threats, we look for objectionable content, we look for email security issues, data leakage prevention. Where ACE is different is that it is analytic. It understands the essence of the content, and so in real time, without having seen the content before, detection is happening at exactly the same time as the content is being viewed, not after or reactionary as a result. And because it's one system with integrated methodologies, we're able to do that faster than 3 different systems. These are incredibly fast. Performance is key. We know that security won't be implemented if it's slow. We're able to determine if it's malicious under a millisecond. If it's not fast, no one's going to use it.
So over the last couple of years, we've seen a significant change in how people access the web. And really what's driving that is the social web and Web 2.0. Customers are actually going to a smaller amount of websites more frequently and actually sometimes staying within those websites. So social media sites like Facebook are very important for customers, are very important for businesses. They want to have a presence. That's where users are, that's where users are visiting. The issue is, though, that not all businesses realise some of the threats that are occurring on these sorts of sites. We're seeing more attacks on Facebook, we're seeing more attacks on Twitter. They want to go after the big popular sites. So our classifiers actually look within the content within Web 2.0 to determine whether or not it's a sports category or pornography or security or any one of our 95+ categories above and beyond the URL. We look at the links, we look at the environment around it, we look at different types of data that's on the page. Web 2.0 is a communication platform, and people post and communicate with each other over that medium. So you need the ability to actually classify what's coming in from those properties and what's going out to those properties. So businesses can be confident that yes, they can enable access to Web 2.0 properties in a safe manner, but also their businesses, their networks and their employees are going to be protected. Security needs to move from being a disabling technology to an enabling technology. It needs to be more about policies, classification, management, and reporting. And really that's what we spend a lot of our time around. It's really about enabling the productivity of your customers and your company and your employees. If you don't have that layer of protection, then people can't conduct legitimate business. The risk of actually accepting unknown content is too great. So if you're talking about performance, if you're talking about stability, your best strategy to enable your business is to detect and classify the things that you don't want involved and make sure that that doesn't enter. So ACE is our advanced classification engine. It's included across all of our WebSense products, and simply put, it allows us to address the most modern threats that are out there today.